Fábio fala aqui. Querido professor, Putin e Trump têm algum acordo para atuarem contra o Deep State após a posse do Trump? Bom, veja bem, o Trump teve, seja por força de assessores ou a ideia que veio dele, ele sempre teve a estratégia de trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos, porque ele percebeu corretamente que se a Rússia estivesse ao lado da Europa, né, ela não estaria aliada da China. Muito bem. A Rússia tem muito mais, do ponto de vista cultural, tem muito mais afinidade com a Europa e o Ocidente, os Estados Unidos, do que com a China. Seja na questão religiosa, os russos são cristãos ortodoxos, em grande parte, lá também tem muçulmanos, mas a maioria são cristãos ortodoxos. A cultura, você vai a uma cidade como São Petersburgo, você vê que é uma cidade super ligada à cultura europeia. Pedro o Grande, né, que foi um imperador czar russo, ele tinha essa visão de levar a Rússia para se aproximar da Europa. Enfim, Trump percebeu que, ao se conciliar com Putin, trazer a Rússia para próximo da Europa e Estados Unidos, não haveria o inimigo que estava sendo criado. E a China sozinha não teria condição de peitar o Ocidente, né? Assim que Trump saiu, os DGs promoveram o inverso e empurraram a Rússia para a aliança com a China. Trump, obviamente, tem essa visão. E se ele ganhar a eleição, ele deve, de alguma forma, voltar a essa estratégia de desfazer a aliança que tem lá entre a Rússia e a China. E eu creio que, se ele souber levar essa estratégia avante, uma distensão, uma suavização das pressões, a probabilidade da Rússia voltar a ter boas relações com o Ocidente e diminuir consideravelmente o risco de uma deflagração nuclear se torna realmente relevante. Professor, mas eu assisti no seu canal, o senhor falando, e de 2012 até agora, o Putin já se encontrou, o governo chinês e russo se encontraram 40 vezes. Verdade. Então mostra que tem uma aproximação, né, muito forte. Muito forte, né? E não só com a China, também com a Coreia do Norte, né? Inclusive agora, o senhor acabou de citar para a gente da visita da Índia ao Putin, né? À Rússia. Então, a Rússia, ela nunca esteve, ela não está isolada, né? De forma alguma, né? Pelo contrário. E essa aproximação com a China, ela já vem se apresentando de uma forma muito intensa, né? 40 encontros, me parece bastante em 12 anos, né? E eu escutei também sobre uma pressão do governo americano com a China para que ele se posicionasse, né, e se afastasse dos russos, porque é o russo que está em conflito com a Ucrânia. Mas me parece que se não fosse essa aliança tão forte com a China, o russo não teria avançado, né? Putin não estaria agindo como está. Então, me parece, de uma certa forma, uma inocência ou descabido você imaginar que você vai conseguir pressionar o chinês para se afastar, né? Que com uma pressão sua você vai afastar um do outro. Pelo contrário, eles só estão avançando porque estão unidos e muito unidos, ou não? Não, correto sua análise, Glauber. O que aconteceu? Quando começou, olha que a operação especial, a guerra da Ucrânia, começou depois de um encontro entre o Xi e o Putin. Xi Jinping e o Putin. Na verdade, eles começaram a traçar estratégias conjuntas porque a OTAN, a Europa e o governo atual lhe eram muito adversos. E, muito bem, essas pressões do Ocidente para que a China pare de apoiar a Rússia não surtiram nenhum efeito. Absolutamente nenhum efeito. Pelo contrário, as sanções econômicas, seja contra a Rússia, né, seja contra a Coreia do Norte, não mudaram rigorosamente nada. Agora, esse encontro do Putin com a Coreia do Norte, ambos os países são sancionados. E isso não fez com que eles recuassem nada. Então, veja bem, essa cooptação
da Rússia teria que ser feita de uma maneira, agora, muito inteligente, porque os laços que unem, econômicos, de interesse, não de amizade, a Rússia, a China, são muito grandes. Por outro lado, Glauber, a Rússia não quer depender da China. E aí você vê, então, a Rússia promovendo laços com a Coreia do Norte, com o Vietnã, com a Índia. Por quê? Porque ela sabe que ela não pode contar com a China de forma permanente no futuro. Então ela está buscando diversificar o seu relacionamento, seja com a Coreia do Norte, com o Vietnã, com a Índia, ou mesmo com o Brasil. O Brasil aumentou muito o seu comércio com a Rússia e outros países. Ela está procurando diversificar para não criar um nível de dependência da China, e ela sabe que amanhã pode ter problemas com a China. Aliás, há pouco tempo eu li uma matéria onde, dentro do governo russo, se tem alertado o governo e o Putin para as ambições chinesas, que provavelmente a Rússia não estaria isenta das ambições futuras da China. Eu já coloquei aqui num outro bate-papo nosso que o Estado-Maior da Rússia e os estrategistas sabem que se amanhã eles tiverem uma vitória sobre o Ocidente, eles provavelmente terão um conflito com a China. Isso é praticamente pacificado, esse entendimento. Não é uma aliança que vai se manter eternamente. E aí, quem poderia desequilibrar essa balança aí, ou não tem equilíbrio nessa balança? Quem está querendo fazer esse papel é a Índia. A Índia, né? Exatamente. Inclusive, a Índia tem se oferecido para mediar todo esse conflito entre o Oriente e o Ocidente, né? Porque a Índia tem uma posição ali muito complexa, Glauber. Ela tem conflitos com a China, já chegaram aí às vias de fato, na região de Caxemir, etc. Ela tem problemas com o Paquistão, que está a oeste. Então, e lembrando que China e o Paquistão já tiveram problema com a Índia, são países com armas nucleares. Então a Índia ela tem uma situação extremamente complicada. Veja bem, olha que coisa estranha. A Índia, ao mesmo tempo que é sócia da China no BRICS, por outro lado, os dois já se confrontaram, já tiveram conflito militar já em outras vezes. Então a Índia ela procura se equilibrar e a Rússia procura se aproveitar dessa, digamos assim, dessa não harmonia entre a Índia e a China. A Rússia procura se aproveitar disso para manter ali um equilíbrio. Meio assim, olha, China, nós estamos juntos, somos muito amigos, hoje eu preciso muito de você, mas você não é minha única opção. Esse é o recado que o Putin está mandando agora ao receber o Modi da Índia. Esse é o recado que ele mandou ao fazer essa aliança com a Coreia do Norte. Tipo assim, ó, estamos juntos, nossa aliança é sem limites, mas você não é minha única opção. Tem limites, mas também não é restrita e fiel a você, né? Porque países têm interesses, né? E é como eu te disse, mudando a configuração geopolítica, muda tudo. Se lá atrás não tivesse tido aquele Russia Gate, tal, aquela história toda que afastou o Trump do Putin, e se naquela época o Trump tivesse trazido a Rússia para o lado de cá, nós não estaríamos hoje nessa situação complexa que estamos. Então, é por isso que eu disse que parece que, de uma certa forma, os Estados Unidos não tem, o Ocidente não tem a menor influência e dissuasão contra o chinês, principalmente agora, onde você já tem a força econômica, a força militar, né? A força econômica, a força nuclear. A China tem tudo. Agora, observa bem, ainda torna a coisa mais difícil. À medida que o Ocidente implanta sanções contra os chineses, você não está dando um golpe fatal repentino. Você está dando tempo para ele se adaptar. Então, por exemplo, as sanções contra a Rússia fortaleceram a Rússia. Ela devagar foi se adaptando, desviando o seu comércio para a Índia e para a China, né, e produzindo superávites comerciais, tendo agora uma previsão de crescimento de 3,2% do PIB. Por quê? Porque as sanções, na verdade, conduziram ela para redirecionar o seu comércio,
para se reposicionar economicamente. À medida agora que o Ocidente sanciona a China, o mesmo acontece. Ela começa a procurar outros parceiros comerciais. Né? A China e o Japão tiveram agora um encontro para discutir Coreia do Sul, China e Japão, para discutir suas relações. E você não precisa ser meu amigo, basta você ter interesse econômico em mim e eu em você. Então a China também tende a começar a reposicionar-se comercialmente. A China tem problemas econômicos sérios, Glauber. O primeiro problema econômico sério da China é que o seu mercado imobiliário está colapsando. Houve uma queda de 30% de movimento de vendas de imóveis na China. Né? À medida que o seu mercado imobiliário colapsa, porque ela produziu muitos prédios e construções em grande quantidade sem ter um mercado interno que demandava, o mercado imobiliário tendo uma situação de queda repentina, 30% é uma queda relevante, isso impacta o sistema financeiro. Por outro lado, há também um problema demográfico. Aquela política do filho único que a China teve durante muitos anos causou um problema demográfico de você não ter agora uma juventude do tamanho que você precisa para uma expansão da sociedade. E é o que a Índia tem. A Índia tem uma grande juventude, né, que pode gerar movimento na economia futura. A China, em função daquela política do filho único, está com problema demográfico. Então ela está com um problema imobiliário, um problema financeiro e um problema demográfico. Então a China precisa agora se reposicionar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista geopolítico. Ou o Xi Jinping vai forçar uma situação a fim de trazer ganhos políticos para dar alguma satisfação à população. Né? Existe um acordo tácito, né, entre o governo chinês e a população. Eu dou a você a prosperidade que nós não tínhamos, né? Você comeu uma tigela de arroz, agora está almoçando, jantando, mas você não questiona o meu modelo de administração. Você não pede democracia, você não pede nada. Só que à medida que você tiver um problema de prosperidade, e o governo não puder fazer a parte dele, gerando prosperidade à população, começa a haver um questionamento quanto à liberdade. E quando começar a haver um questionamento ao PCC, Partido Comunista Chinês, quando começar a haver questionamentos quanto ao modelo de gestão do partido, você começa a ter instabilidade interna. E aí o Xi Jinping pode se sentir tentado a buscar uma causa externa que una a população. E aí Taiwan está ali pertinho e é um prato cheio. Né? Já está desenhado, né? Já está desenhado.